O livro de 1 Samuel, capítulo 1. Eucana e suas mulheres. Ora, havia um certo homem de Ramataim, Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, um efrateu. E ele tinha duas esposas. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E este homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Ofne e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina sua esposa e a todos os filhos e filhas dela porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, deste modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim, Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento junto a uma coluna do templo do Senhor, e ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos Exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse ébria. E Eli disse a ela: Por quanto tempo ficarás ébria? Afasta de ti o teu vinho. E Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E ela disse: Que a tua serva ache graça à tua vista. Assim, a mulher tomou o seu caminho e comeu, e o seu semblante não estava triste. E eles se levantaram cedo pela manhã e adoraram diante do Senhor, e retornaram, e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua esposa, e o Senhor se lembrou dela. Portanto, sucedeu que, quando chegou o tempo, depois de Ana ter concebido, ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Samuel, dizendo: Porque eu o pedi ao Senhor. E o homem Eucana e toda a sua casa subiu para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e o seu voto. Porém, Ana não subiu, pois ela disse ao seu marido:
Não subirei até que o menino esteja desmamado, e então eu o trarei para que ele possa aparecer diante do Senhor e lá habitar para sempre. E Eucana, seu marido, disse-lhe: Faz o que te parecer bem. Espera até que o tenhas desmamado. Somente o Senhor estabeleça a sua palavra. Assim a mulher ficou e amamentou seu filho até que o desmamou. E quando ela já o tinha desmamado, ela o fez subir consigo com 3 novilhos e uma efa de farinha e uma garrafa de vinho, e o trouxe à casa do Senhor em Siló. E a criança era pequena. E eles mataram um novilho e trouxeram a criança até Eli. E ela disse: Ó meu Senhor, como vive a tua alma, meu Senhor, sou eu a mulher que aqui se pôs de pé diante de ti, orando ao Senhor. Por esta criança eu orei, e o Senhor concedeu a minha petição que a ele eu fiz. Portanto, eu também o concedi ao Senhor. Enquanto viver, ele será concedido ao Senhor. E ali ele adorou o Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 2. O cântico de Ana. E Ana orou e disse: Meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor. Minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação. Não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti. Tampouco há uma rocha como nosso Deus. Não faleis mais com tamanha soberba, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento, e por ele as ações são medidas. Os arcos dos homens poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão, e os que estavam famintos cessaram. De modo que a estéril deu à luz 7, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver, ele faz descer ao sepulcro e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, ele traz abaixo e exalta. Ele ergue o pobre do pó e levanta o mendigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória. Pois os pilares da terra são do Senhor, e ele estabeleceu o mundo sobre eles. Ele guardará os pés dos seus santos, e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. Os adversários do Senhor serão quebrados em pedaços. Do céu ele trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o chifre do seu ungido. E Eucana foi a Ramá para sua casa, e a criança ministrava ao Senhor diante de Eli, o sacerdote. Ora, os filhos de Eli eram filhos de Belial. Eles não conheciam o Senhor. E o costume dos sacerdotes com o povo era que, quando qualquer homem oferecesse sacrifício, o servo do sacerdote vinha enquanto a carne estava em fervura, com um gancho para carnes de 3 dentes em sua mão. E ele o lançava na panela, ou tacho, ou caldeirão, ou pote. Tudo que o gancho de carne trazia para o alto, o sacerdote tomava para si. Assim faziam em Siló a todos os israelitas que para lá iam. Também antes de eles queimarem a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que sacrificava: Dá carne para o sacerdote assar, pois ele não terá carne mal cozida de ti, porém crua. E se qualquer homem lhe dissesse:
que não falhem em queimar a gordura neste momento, e depois toma tudo quanto desejar a tua alma. Ele então responder-lhe-ia: Não, mas tu me darás agora, senão tomá-la-ei à força. Por isso, o pecado dos jovens era muito grande diante do Senhor, pois os homens abominavam a oferta do Senhor. Porém, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo criança, cingido com um éfode de linho. Ademais, a sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e lhe a trazia de ano a ano, quando ela subia com seu marido para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e sua esposa e dizia: Que o Senhor te dê semente desta mulher pelo empréstimo que é emprestado ao Senhor. E eles seguiam para sua própria casa. E o Senhor visitou Ana, de modo que ela concebeu, e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo o Israel, e como eles se deitavam com as mulheres que se reuniam à porta do tabernáculo da congregação. E ele lhes disse: Por que fazeis vós tais coisas? Pois ouço de todo este povo sobre o vosso mau proceder. Não, filhos meus, pois não ouço nenhum bom relato. Vós fazeis com que o povo do Senhor transgrida. Se um homem pecar contra outro, o juiz o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Não obstante, eles não atentaram à voz do seu pai, porque o Senhor os mataria. E o menino Samuel cresceu, e tinha o favor tanto do Senhor como também dos homens. E veio um homem de Deus até Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não apareci eu claramente à casa do teu pai, quando eles estavam no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para ofertar sobre o meu altar, para queimar incenso, para vestir um éfode diante de mim. E eu dei à casa do teu pai todas as ofertas dos filhos de Israel, feitas pelo fogo. Por que chutais o meu sacrifício e a minha oferta, que tenho ordenado em minha habitação, e honras os teus filhos acima de mim, para fazer-vos gordos com a principal de todas as ofertas de Israel, meu povo? Por isso, o Senhor Deus de Israel diz: Eu disse, verdadeiramente, que a tua casa e a casa de teu pai deveria andar diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: Esteja isso longe de mim, pois honrarei os que me honram, e aqueles que me desprezam serão pouco estimados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa do teu pai, e não haverá sequer um velho na tua casa. E tu verás um inimigo na minha habitação, em toda a riqueza que Deus dará a Israel, e não haverá um velho sequer na tua casa, para sempre. E o teu homem, a quem não cortarei do meu altar, será para consumir os teus olhos e para afligir o teu coração, e todo o incremento da tua casa morrerá na flor de sua idade. E isto será um sinal para ti, que sobrevirá aos teus 2 filhos, sobre Ofne e Finéias. Em um dia morrerão ambos. Eu levantarei para mim um sacerdote fiel, que fará de acordo com aquilo que está no meu coração e na minha mente, e para ele edificarei uma casa segura, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E sucederá que todo aquele que for deixado na tua casa virá e se agachará diante dele por um pedaço de prata e um bocado de pão, e dirá: Põe-me, rogo-te, em um dos ofícios dos sacerdotes, para que eu possa comer,
um pedaço de pão. Primeiro Samuel, capítulo 3. Deus fala com Samuel em sonhos. E o menino Samuel ministrava ao Senhor diante de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias. Não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar, e antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: Aqui estou eu. E ele correu até Eli e disse: Aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: Não chamei, deita-te novamente. E ele se foi e se deitou. E o Senhor chamou mais uma vez: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E ele respondeu: Não chamei, meu filho, deita-te novamente. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, nem ainda a palavra do Senhor lhe havia sido revelada. E o Senhor chamou Samuel novamente pela terceira vez. E ele se levantou e foi até Eli e disse: Aqui estou eu, pois tu me chamaste. E Eli percebeu que o Senhor havia chamado a criança. Por isso disse Eli a Samuel: Vai, deita-te, e sucederá que se ele te chamar, tu dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e se deitou em seu lugar. E o Senhor veio e levantou-se e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: Fala, pois o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: Eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli todas as coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Pois eu lhe disse que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele conhece, porque os seus filhos fizeram-se vis, e ele não os refreou. E por isso jurei à casa de Eli, que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até a manhã, e abriu as portas da casa do Senhor. E Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: Aqui estou eu. E ele disse: Que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não a ocultes de mim. Que Deus assim te faça, e ainda mais, se ocultares de mim qualquer coisa de todas as coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou todo o detalhe, e dele nada ocultou. E ele disse: É o Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caísse por terra. E todo o Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló pela palavra do Senhor.